Existe um problema que trava muito empreendedor bom. Gente que sabe vender, que entrega um serviço incrível, mas que não consegue escalar. E por quê? Porque, na maioria das vezes, a dificuldade está em algo fundamental: como precificar o próprio trabalho do jeito certo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num novo modelo, um que pode mudar completamente esse jogo. E essa é a grande questão, não é mesmo? Errar no preço é, sem dúvida, um dos problemas mais comuns que existem. É o que impede muitos negócios de chegarem onde poderiam chegar. Mas olha, a boa notícia é que isso tem conserto. O primeiro passo é entender exatamente onde está a raiz desse erro. Ok, então vamos direto ao ponto. Para entender como cobrar o que se vale de verdade, a gente precisa primeiro dar uma olhada nas três principais formas que as empresas usam para definir seus preços. Quase todo mundo se encaixa em uma dessas caixinhas. E aqui o quadro fica bem claro. De um lado, temos os modelos que olham para dentro, ou seja, para os próprios custos, ou que olham para os lados, copiando a concorrência. Do outro lado, tem o modelo que olha para fora, que foca no resultado, no impacto que é gerado para o cliente. É aí que a coisa muda de figura. Precificar olhando para o custo ou para as horas gastas, isso é o que muitos especialistas chamam de o câncer de quem está começando, e é uma armadilha perigosa. Esse modelo remunera o trabalho, não o resultado. Ele prende a empresa num ciclo vicioso onde só entra dinheiro enquanto alguém está ali, trabalhando ativamente. Escalar fica quase impossível. Agora, simplesmente olhar o preço do vizinho e copiar, isso é basicamente um chute no escuro. É achismo puro. Ignora completamente o valor único que uma empresa oferece, seus diferenciais, o impacto real que ela gera. E o pior, quase sempre isso leva a uma guerra de preços onde todo mundo perde, nivelando o mercado por baixo e transformando serviços valiosos em meras commodities. Bom, vamos agora explorar o terceiro modelo. E esse, sim, é um verdadeiro divisor de águas, principalmente hoje em dia. É aqui que a gente sai da briga por preço e entra no jogo de gente grande, o jogo do valor. A definição é simples, mas o poder dela é enorme. O foco muda da água para o vinho. Não importa mais o esforço, o suor, o custo. O que importa é o resultado, o impacto no bolso do cliente e a transformação que a solução entrega. O preço se torna só uma pequena fração do valor que foi criado. E essa frase é a ilustração perfeita disso. Aquela famosa história do mecânico do navio. Ele não cobrou pelo tempo que levou, mas pela expertise, pelo resultado imediato. O navio parado custava uma fortuna por dia. Pagar 100 mil para resolver aquilo na hora foi uma barganha. O valor não estava na ação de apertar um parafuso, mas em saber exatamente qual parafuso iria solucionar um problema milionário. E se a história do navio parece lenda, aqui temos um exemplo real e impressionante. Alguém pagou de fato R$ 1 milhão por um almoço-mentoria com o empresário Flávio Augusto. Parece loucura? Nem um pouco. Não quando uma única dica, uma só, dada nesse almoço, gerou uma economia de R$ 9 milhões em impostos. O investimento se pagou 9 vezes. Isso é precificação por valor, no nível mais estratégico possível. Certo, o conceito é incrível. Mas, como colocar isso em prática? Como transformar essa ideia de valor em algo que pode ser aplicado em negócio de verdade? Vamos ver a fórmula por trás disso. Então, o valor é construído sobre 3 pilares. O primeiro, claro, é o valor gerado. O impacto financeiro, o dinheiro que a solução coloca ou economiza no bolso do cliente. O segundo é o risco reduzido, a certeza, a confiança de que o resultado prometido vai de fato acontecer. E o terceiro é a complexidade. Quão difícil, quão cabeludo é o problema que está sendo resolvido. Juntos, esses 3 formam a base do preço. E o mais interessante é que dá para transformar esse conceito num cálculo, uma diretriz, na verdade. A ideia é cobrar algo entre 5% e 20% do impacto financeiro que a solução gera por ano. Isso dá um ponto de partida claro, um preço que se sustenta na conversa com o cliente. Vamos trazer para um exemplo prático. Imagina que uma solução tem um potencial de gerar R$ 500 mil a mais para um cliente no período de um ano. Cobrar entre 25 mil e 100 mil reais por isso não é só justo, é um negócio da China para o cliente. O retorno que ele tem sobre o investimento é gigantesco. Só que tem um porém, um ponto crucial aqui. Essa fórmula toda, essa lógica de precificar por valor, só funciona se o negócio tiver um elemento estratégico chave. Sem ele, calcular esse tal impacto se torna um exercício de adivinhação. E aqui
está o grande segredo. Para calcular o impacto financeiro com segurança, com confiança, é preciso ter um conhecimento profundo, íntimo, dos problemas e das oportunidades de um mercado específico. E isso é simplesmente impossível para um generalista, para quem tenta vender de tudo para todo mundo. Focar em um nicho é como ganhar superpoderes. A empresa passa a entender as brechas do setor, a falar a língua do cliente, a descobrir aquelas dores que mais ninguém está vendo. Isso constrói uma autoridade, uma confiança, que permite calcular o impacto real da solução com muita segurança. E com isso em mãos, defender um preço baseado no valor imenso que se gera vira uma consequência natural. Agora vamos visualizar a jornada de transformação. Como uma empresa pode sair de um ponto comum, genérico, e se tornar dominante assim que encontra seu nicho e desenvolve sua arma secreta. O contraste aqui é brutal. A empresa genérica está no mar vermelho, sangrando, brigando por preço, com um serviço que é facilmente trocado por outro mais barato. Já a empresa dominante cria a sua própria categoria. Ela tem uma arma secreta, uma solução única para um problema específico, que a permite competir por valor e, na prática, criar um pequeno monopólio no seu universo. E este é um roteiro prático dessa transformação. Pense numa agência de marketing genérica. Primeiro, ela nicha, foca num setor. Depois, para de vender serviços soltos como gestão de tráfego e começa a vender uma infraestrutura de crescimento, um sistema completo. Ao fazer isso para vários clientes do mesmo nicho, ela acumula um tesouro, dados. E esses dados valiosíssimos se tornam a base para criar um software escalável, um SaaS. Pronto, a transição de um serviço commodity para um ativo dominante está completa. Então, nossa análise de hoje termina com essa provocação. Para sair da briga por centavos, é preciso identificar, ou até construir, uma proposta de valor que seja única. Qual é aquele conhecimento profundo, aquela solução específica que um negócio pode oferecer ao nicho de um jeito que ninguém mais consegue? Encontrar essa resposta, essa é a verdadeira chave para destravar um potencial imenso de faturamento e de impacto.